Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Pro. Boa noite, tudo jóia? Professor. Tudo bem, turminha? Legal, aí a gente está com poucas pessoas, mas vamos nessa, vamos dar continuidade às nossas aulas aí, né? Então vamos dar continuidade aí à parte de fundações. Então vamos lá, né? Mas antes, né, alguns avisos sempre que nós temos que passar para relembrar vocês, né? Então, não perca os prazos aí, tá certo? Hoje a gente vai fazer uma prévia vista da prova, né? E hoje a gente inicia o segundo bimestre aí. E só para relembrar o desafio nota máxima, para você estar preenchendo, estou batendo firme nisso daí para vocês conseguirem quanto antes terminarem aí, né? Aproveitar alguns que estão tempo aí, conseguir terminar suas atividades, fazer todas as suas pontuações, tá? Então participem lá, entrem lá no site, tá? Tem um intensivão aí, ó, tá vendo? Até o dia 3 de maio você consegue fazer 1.100 pontos nas atividades transversais aí, em uma semana você trabalhando aí no seu desafio nota máxima. Então, entrem lá, aproveite, você que não fez ainda, tem alguns pontos para garimpar aí, vamos dizer assim, entre lá no nosso AVA e faça as atividades, tá bom, pessoal? Aqui tem algumas datas das atividades, né? Oi. O meu dessa semana tinha terminado na segunda ou terça, mas abriu mais então? Não sei, é que é a semana do dia, tá vendo? Aqui é do dia 27 até o dia 3, né? Então, pode ser que tenha mais coisa lá. Você já alcançou 1.100 pontos? Ah, não, eu já fiz tudo e falou que era só semana que vem que era a minha próxima atividade. Ah, então se você Mas isso fez, já foi tá segunda tudo ou terça? completo. Então já Isso deve foi ter segunda ou completado. terça. Então deve ter Então feito beleza. já. Eu vou entrar lá de novo para ver. Mas entra lá para matar quanto antes, né? Isso daí, né? Porque a gente, vamos dizer assim, tem mais um mês de aula. Hoje termina o mês de abril, né? Então a gente tem mais 4 semanas aí no máximo de aula. Então não deixem para a última hora, né? Algumas Entendi. datas aqui das atividades, né? Das disciplinas DI, ó, termina em 5 de maio, tá? O estágio está suspenso, tá? Até segunda ordem. Então essa data aqui do estágio está suspenso. O TCC, né? Vence na terça-feira, né? 1, 2, 3, 4, segunda-feira vence o TCC, né? Então, fiquem espertos, vocês que já mandaram a primeira atividade ou nem mandou nenhuma ainda, né? Então, fique esperto no TCC para não perder as datas aí, para não zerar. Tá legal? Então, tá aqui todas as nossas datas, os calendários aí, tá? Então, vou falar um pouquinho da prova, né? Relativamente, vocês foram excepcionais na prova, né? A prova não estava tão, vamos dizer, difícil, mas são perguntas básicas, chaves, né? Vamos dizer assim, da engenharia, tá? Que foi feito para pensar um pouquinho, né? Pensar, repensar um pouquinho sobre essas fundações, o que precisa, o que não precisa. Eu gosto de pegar bastante nesses conceitos, né? Que são reais, que vocês precisam saber quando vocês forem trabalhar, atuar como os engenheiros, né? Então, antes de mais delongas, né, queria parabenizar a todos pelas provas. A média nossa ficou super alta, né, independente de como você fez, enfim, né. Importante é que o conhecimento seja disseminado entre vocês e consigam ter a melhor, vamos dizer assim, conhecimento no maior conhecimento no menor tempo possível, né. E eu fiquei feliz com o resultado. Tá legal? Praticamente todos fizeram a prova, acho que não ficou nenhuma ausência, todos os alunos compareceram, né? E teve bastante aluno que tirou 1.000 pontos, 900 pontos aí. Então, fiquei muito feliz pelo resultado de vocês aí, tá? Que eu vejo que vocês têm um engajamento que é preciso mesmo para ser um engenheiro, tá legal? Queria dar os parabéns de antemão a todos aí, né? Então, vamos falar um pouquinho da nossa primeira questão, né? A infraestrutura é um conjunto de elementos de fundação
no modo de cada elemento é formado pelo elemento estrutural maciço do solo, né, que envolve com o objetivo de transferir as cargas da estrutura para o solo. Tá? Esta interação irá dar o colapso da estrutura, que pode ocorrer de forma catastrófica e por deformações excessivas que impeçam a estrutura de cumprir a finalidade na qual foi projetada. Aí ele pergunta assim, fala um pouquinho, né? E um projeto estrutural de fundações, quais a alternativa abaixo é desconexa com as cargas estáticas? Desconexa, né? Então, talvez algumas pessoas se perderam aí, né? Nessa parte. Mas desconexa que não faz parte aí, né? Então, carga das chuvas, lógico que é uma carga. A gente tem que lógico, no geral, a estrutura tem que aguentar cargas da chuva, né? Cargas de ocupação, 100%. Aqui a gente fala as cargas acidentais da ocupação, que tem lá pela norma, né? Que são as ocupações e acidentais. Empuxo passivo do solo. O solo ele tem o empuxo dele, né? Então também funciona. Agora, a pressão negativa do vento, só se vier um furacão de baixo para cima e vai erguer sua casa negativamente para cima, né? Então, é uma coisa que é desconexa, né, com as cargas estáticas. Estática é aquela carga parada, vamos dizer assim, né? Aquela carga estática que você coloca lá, ela se mantém, né? Então, pressão negativa do vento é a alternativa correta aí, né? Sondagem também, falamos sobre sondagens, né? Então, sondagem SPT, também conhecido como sondagem a percussão, né? É o de simples reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do solo, né? Usado normalmente para grandes granulares, tá? Solos granulares, solos coesivos, rochas brandas, né? Largamente utilizado na engenharia civil para se obter subsídios que irão definir o tipo de fundação a ser adotada, né? Então, utiliza através do SPT, a gente consegue definir um tipo de fundação, né? Com base na NBR 8036, que é sobre o SPT, né? Quantos furos deve executar uma construção de 900 metros quadrados, né? Tinha várias opções, a nossa opção correta era de 5 furos, né? Então foi aquela tabelinha que nós demos lá no início das aulas, né? Acho que a gente estava na aula, vamos dizer assim, na faculdade ainda, né? Era aula presencial normal, né? Do que a nossa teleaula, vamos dizer assim, né? Porque aqui é uma aula também, obviamente, né? Mas daí foi lá na classe, né? Então, a gente tinha várias opções e uma obra de 900 metros quadrados, ela tem que ter no mínimo 5 furos aí para você ter uma boa soldagem, uma boa prospecção do seu solo aí, tá? E outra pergunta também, era também sobre sondagem, né, SPT, tá? E recomenda o máximo, certo? De quantos metros de distância? Pergunta, né? Fácil também, e alternativa de 100 metros, né? Então não adianta você ter o terreno de 2.000 metros quadrados e você querer fazer furo a 300 metros, que fica uma amostragem muito desconexa, né? Você vai ter uma amostragem de um material, pode ser que a 300 metros não seja o mesmo tipo de material. E se você vai projetar por aquele lá e talvez dê errado, ou esteja até gastando demais, vamos dizer assim, faz uma fundação super robusta, né? Sendo que não teria tanta necessidade, que você não pegou um comparativo melhor. Então, o ideal é trabalhar abaixo sempre dos 100 metros aí, tá legal? 100 metros é o máximo, então, trabalhar sempre abaixo dos 100, tá legal? Isso também foi dado quando a gente falou de NBR 8036 lá, que é do SPT, né? Aqui eu também escolhi outro tipo de sondagem, né, uma que seja emitida uma corrente elétrica, né, conhecida no solo, emitindo a aqui, ó, resistividade, metro eletroresistividade, tá certo? A própria pergunta já tinha aqui, ó, tá certo? Qual é esse tipo de sondagem, né? A própria pergunta já tinha resposta aqui praticamente, e por incrível que pareça, teve umas 7, 8 pessoas que acabou colocando o método eletrolítico, o SPT, enfim. A gente sempre dá um pontinho para ver se o aluno lê. Tem aluno que não presta atenção nem lê a alternativa, né? Então, ele acaba perdendo ponto aí por falta de atenção aí, tá? Esse também era outro tipo de sondagem, né?
que é, na verdade, o primeiro módulo do livro fala muito sobre sondagens, né? Então, qual método de sondagem abaixo estamos descrevendo, né, dentre esses todos? Nos métodos, adotamos explosivos, por exemplo, como fontes de emissão sonora e geofones para registrar o tempo gasto das ondas sísmicas, o local da emissão até os geofones, velocidade da propagação, a onda comparada aos valores disponíveis na leitura para a classificação das rochas, né? Então a gente fala até aqui, ó, ondas sísmicas, né? Nos métodos sísmicos, né? Adotamos explosivo. Então aqui, ó, de novo no enunciado, tá? Então fique esperto com a atenção aqui, tá? Mas é esse tipo de sondagem, tá? E a sondagem simples, reconhecimento e percussão do ensaio de prospecção de subsolo mais difundido no Brasil, associado ao ensaio de penetração dinâmico, ao ensaio de penetração padrão, consiste como, aí tinha o Standard Penetration Test, que é o SPT, o nome dele correto, né? Standard Portland é um dos nomes do cimento, tem nada a ver, né? Por mercúrio, muito menos, tá? Sondagem por trado é a convencional, mas não é a mais difundida, e nenhuma das anteriores não estava certo, tá ok? E falando também já de sondagem simples, reconhecimento de solo, né, cuja finalidade para aplicação de engenharia civil são número de lajes de apoio de projeto? Não. Tipo de broca, estacas para sua fundação? Isso tem que ter um ensaio mais profundo, né? O grão do solo, o seu tipo de acidez, você não tem que saber a acidez, pH do solo, a posição do nível da água, quantas estacas devemos cravar para um edifício? A posição do nível da água, né? Para essa aqui, que é um dos grandes chavões da engenharia, descobrir o nível da água para você saber que tipo de estaca, se o seu lençol está muito saturado, pouco saturado, né? Então, desta forma que acaba ocorrendo aí, tá? Aqui a gente fez uma perguntinha, né, falando sobre as fundações e tal, né? E nós vimos para a escolha de fundação direta, a gente deve respeitar a profundidade desta fundação. Qual seria essa medida? Então a gente viu e além de ver, nós calculamos, né? Então, no máximo 2 metros de profundidade, que é fundações rasas, né? Então, foi onde a gente trabalhou. No máximo 2 metros de profundidade aí. Tá legal? E as outras partes era de dimensionamento de estacas, né? Que o memorial de cálculo vocês têm no seu caderno, né? Então não sofreu alterações praticamente, quem percebeu lá. E era só refazer os cálculos, o processo de cálculo aí, tá legal? E era 2 questões só também, a gente acabou nem se prolongando muito, tá? Da maioria vocês foram relativamente bem, né? E o que importa é vocês estarem aprendendo cada dia mais, um pouquinho mais sobre a parte de fundações, execuções, tudo mais, tá? Então hoje a gente vai falar por outro tipo de estacas, tá? A gente vai falar da estaca raiz aí, tá? A estaca raiz, ela já é bem difundida, também já no mercado da engenharia civil, ela é bastante utilizada e sua empregabilidade hoje, ela é bem cotada devido à sua facilidade de manejo de equipamento e também de facilidade de adentrar esse equipamento dentro da obra também, da obra confinada, entre outras aí, né? Essa é a foto desse equipamento aí, tá? Eu mandei no grupo lá de fundações essa aula em PDF, tá? Para quem quiser acompanhar aí, tá legal? Então, a estaca raiz, tá certo? Ela é um tipo de estaca que ela é moldada em loco, tá certo? Então você tem esse equipamento e você vai moldar ela no local dela já, tá certo? E executada através da perfuração rotativa, né? Ou o pessoal chama de rotopercussiva, tá certo? Então vai ter uma rotação em algum momento que ele vai fazer essa escavação aí, tá? E ela é revestida integralmente, né, no trecho do solo por meio de um tubo metálico que vai acabar escavando, né, e garante a estabilidade dessa perfuração, tem uma perfuração precisa, tá? Então, no trecho em rocha, seja pela passagem ou em matacões ou esse tipo de rochas aí, material mais rochoso, tá certo? Ela tem esse equipamento, ele consegue atravessar, tá certo? Através de um tubo revestido, tá? Ele tem
como a gente quebrar essas rochas, tem como a gente dar continuidade na escavação, tá certo? Mesmo com aquela rocha ali, a gente tem como quebrar esse material, tá certo? E dar continuidade à nossa fundação. Então, onde você tem um solo, tá certo? Que você tem uma sondagem e tem uma raiz aí, uma rocha, tá? Nessa sondagem, tá? E mesmo nessa rocha, depende da cota que ele tiver, talvez não atenda, né, pela demanda sua de força que vai ser solicitada pelo bloco de fundação ali, vamos dizer, pelo peso daquela coluna que vai dissipar nos blocos e tem que dissipar nas suas estacas. Então, de repente, você está com uma estaca aí, você está com essa pedra, ela está numa cota de 15 metros. Aí você vê de 15 metros essa rocha, você fala, putz, essa rocha 15 metros, essa minha estaca aí é para 40 toneladas, eu preciso no mínimo ela tá em uns 26 metros de profundidade nesse solo. Aí a estaca raiz é uma dessas estacas que consegue quebrar rocha, tá? Então, onde você tem um solo mais rochoso, porque nem sempre você vai conseguir fazer uma fundação e você vai apoiar ela naquela rocha, engastar ela na rocha ali, você não sabe se aquela rocha sua vai te dar aquele apoio que você precisa dar no engastamento. De repente você está furando, aquela rocha pode ser uma rocha pequena, e você vai lá, engasta nela e começa a dar recalque na sua fundação. Então era uma rocha pequena, você acabou com peso afundando ela. A não ser que seja uma rocha gigantesca, do tamanho do seu quarto, assim, por exemplo, que aí não tem como você movimentar ela. Então você engasta, você faz até uma perfuração nela, uma porcentagem aí, vai de 20, 30% dentro dela, e engasta a sua armadura, você concreta a sua ferragem nela. Aí sim, essa máquina é indicada para isso daí. Então, a estaca raiz, ela serve tanto quanto para solos mais moles, tá? E quanto também quando você tem rochas também, tá certo? É um bom que ela é uma máquina que tem, perdão, pouca vibração, né? E a desvantagem dela, olha a foto aí, você vê muita lama, tá certo? Porque ela é escavada, a gente vê toda hora, ela tem que ser pressurizada com água, tá certo? Na sua tubulação, aí vai pressurizar a água dentro dela direto, vai ter água, tá? Então causa muita, mas muita lama. Só pela foto você já consegue ver a sujeira que é. E é só da estaca. Você consegue ver no fundo lá, desse cara da esquerda lá, que o solo ali tá seco. Onde que tá sendo executada a estaca, tá com lamaçal grande aí, né? E ela é uma estaca que, por você conseguir atravessar rochas e chegar a uma medida profunda nela, tá certo? Ela é uma carga que a gente consegue até uma carga de trabalho nela, até 140 toneladas numa estaca só, tá vendo? Então, é uma estaca super resistente, tá? Além de ter sua resistência, tá? Ela ainda aguenta muita carga, então depende da execução que você vai ter, tá? Você pode utilizar a estaca raiz, diminuir bastante o número de estacas, devido a você escolher somente a estaca raiz, né? E você consegue fazer em locais próximos uma da outra, né? Por exemplo, aqui tem uma no pé do cara da direita, logo à esquerda aqui você vê outro arranque de outra estaca, né? Ó, tem uma, a outra aqui, ó. Tá vendo? O cara tá executando essa terceira aqui, ó. Aqui, pelo jeito aqui, deve ser a marcação de outra estaca, ou já foi feita alguma coisa assim. Então você consegue executar ela num curto espaço de tempo aí e num curto espaço também físico, né? Porque a máquina ela é pequenininha, tá? E os benefícios dela, né? Então, a gente viu que era resistente a carga de tração muito elevada, né? É ideal para fundações de várias obras especiais, então, como é 140 toneladas aí, então, de repente, você tem uma carga muito alta, tá? E de uma área pequena. Por exemplo, um elevador. Você vai ter um elevador. Eu utilizei o exemplo que eu estou dando, que eu utilizei. Eu fiz um elevador, tá certo? Já tinha edificação, era estação de trem, tá? Da época da acessibilidade, teve que se instalar elevadores. A gente não tinha como colocar rampa nas plataformas. Então, o que a gente fez? Cortamos as plataformas e as lajes e fizemos elevadores. Então, tinha que ter só a fundação só para receber esses elevadores.
Então o espaço era bem restrito, pequeno, né? Não tinha um bloco de fundação grande, que tem sua estrutura inteira, que você consegue dissipar essa força. Então era só para o elevador. Então a gente fez 4 estaquinhas raiz por fosso de elevador, né? Então, um espaço confinado, a gente conseguiu colocar essa máquina em cima da plataforma de trem, porque ela é bem fininha, ela não é mais larga que uma cama de casal, então 1,30 m, 1,40 m, até 1,5 m de largura, tá? Então, ela é fácil de executar, tá certo? Porque você precisa de uma carga pequena, uma carga grande, num pedacinho muito pequeno de contato com o solo, né? Então, ela ajuda bastante, né? É utilizada também em reforço de fundações, tá? Alguns reforços é utilizada, tá? Por quê? Ela é uma estaca que o equipamento é pequeno. Se você tem uma obra que você precisa de um reforço, você consegue deslocomover essa máquina bem dentro da sua obra. E ela aguenta uma carga muito grande, como a gente viu, entendeu? Então, se você precisar de um reforço, coloca aquela carga lá, você faz um bloquinho suportando a outra e ela aguenta direito, tá? Utilizada também em locais com restrição de pé direito, né? Você vai trabalhar já em uma casa, um galpão, uma coisa assim que não seja tão alto, você consegue entrar com esse equipamento facilmente dentro da obra aí, tá? E locais de dificuldade de acesso, igual que eu falei, tá certo? Por equipamentos de grande porte. Ela sendo pequenininha, ela é muito fácil de se manobrar, tá? Então, só alguns detalhes falando, né? Onde que utiliza bastante ela? Utiliza bastante na parte de torres de linha de transmissão, tá? Porque a torre de linha de transmissão, normalmente, né? Ela, quem já viu uma imagem de torre de transmissão, essas grandes torres, né? Ela tem 4 pés, então cada pé daquele lá tem um bloco de fundação. E você precisa de bastante carga dela lá, porque ela é exigida não só do peso, como também muito momento é exigida nela, na tração dos cabos, no vento, né? É exigida muito. Então, para fazer um bloco de fundação de um tamanho bacana, que seja de estacas próxima da outra, que aguenta muita carga. Então, a estaca raiz é muito utilizada. Outra, por quê? Quando você vai fazer torre de transmissão, normalmente é lugar de difícil acesso, né? Então ela é tipo esteira, então ela consegue se movimentar, passar por terrenos mais acidentados, então não precisa de energia elétrica, é autossuficiente, ela já tem a bomba tudo ligada nela, né? Então ela já tem a motor a diesel, então tudo é ligado nela, tá certo? Plataforma de petróleo também usa bastante, tá certo? E caso onde você precisa atravessar matacão, rochas, blocos de concreto, né? Ela tem a parte do disco diamantado dela, que a gente já vai ver um pouquinho na frente, né? E facilita bastante essa parte aí, né? Necessidade também de engaste, né? Estaca em topo rochoso, né? Se tem um topo rochoso na sua fundação lá embaixo, uma rocha muito grande, você consegue até perfurar essa rocha e engastar essa ferragem aqui, tá? Aqui é um corte, mais ou menos, tá certo? Como é que seria essa estaca, tá? Então, esse daqui fica como o diâmetro acabado da estaca, porque aqui, ó, é o diâmetro da perfuração. Tá vendo essa medida aqui, ó, o diâmetro da perfuração. Então, aqui é o cano que você fura. Conforme você vai tirando, subindo ela, o concreto vai se espalhando e vai se adensando, né? E nem é um concreto, é uma argamassa expansiva que vai dentro dela de alta resistência, tá? Então, é uma argamassa especial, um consumo muito maior de cimento que vai utilizar aqui, tá? Então ela vai se percolando em maior área de contato aí, né? E a armadura, tá certo? Ela tem que ser inteira armada, essa estrutura aqui, tá? Então você tem que colocar a parte do aço e com estribos que pode ser helicoidal, que é como se fosse mola, tá certo? Ou estribo convencional, depende da profundidade. Do elevador que eu fiz era estribo convencional, não precisou ser helicoidal, porque era estaca só de um elevadorzinho para deficiente, então a carga era pequena. A gente usou mais raiz, tá? Por causa da locomoção do equipamento, né? Um dos problemas dela é o custo alto, tá? Ela é meia cara de se executar, tá? Aqui está o modelo, ó o exemplo de uma máquina aqui, tá? Essa é Cloiziron CR20, tá? Olha o torque que ela dá, ela consegue dar um torque de giro, né, de 5 toneladas aí, né? Então é bem forte. Então você vê que o equipamento pequeno, né, o tamanho dele, as esteirinhas, né, a largura dele, tá vendo a altura de trabalho dele aqui, ó? É pequenininha também. Então esse espacinho de altura aqui, ó, isso daqui deve ter no máximo aqui, ó, 1,20 m, 1,30 m, tá?
Isso daqui deve beirar os 2 metros, tá? A outra coisa que é interessante falar sobre estaca raiz, tá? Aqui, ó, você tá vendo que tem um pneumático nela, né? Então, você consegue mexer na inclinação. Então, dependendo do projeto que você cita, tá? Projetos especiais que a gente está falando, não residenciais, vamos dizer assim, você consegue fazer até inclinado, uma estaca inclinada, 35 graus a 45 graus, dependendo da solicitação das forças, tá? Então, você consegue fazer ela inclinada também, essa estaca. Então, ela você consegue fazer inclinada, e o bate-estaca também você consegue fazer ele até numa inclinação. Só que aqui você consegue fazer numa inclinação bem maior aí que você precisa aqui, tá certo? E como é que Professor, funciona o processo de perfuração? Oi, pode falar. essa máquina aí é igual aquela outra, parecida com a outra lá que também vai colocando, injetando concreto lá? Da aula Lembrar qual que você passada? tá. Aula passada a Aquela gente que ele já vai falou da tirar. hélice contínua. Que aí ele já tem uma máquina que já bombeia o concreto já para dentro Não, da não, onde não. foi Aquela lá é hélice perfurado. contínua. Não, Aquela máquina lá é gigantesca. Aquela máquina é monstra. Aquilo é tá. dentro de Mas uma PC, de aqui uma o rede concreto escavadeira. Aqui à esquerda, ó, deve ter meio que uma PC aqui, tá vendo? Ó? Na foto aqui. Aqui, ó, é uma rede escavadeira. Tá com cara de ser. O tamanho dela é bem maior, é o dobro de tamanho. E essa daqui, ela é escavada também. Só que ela não tem por trado. Aqui, lembra que aquele a gente tinha um trado helicoidal, uma hélice infinita, né? Vamos dizer assim. Essa daqui já é diferente, são os tubos que fazem escavação nela. E aquela não perfura rocha, né? Ela vai até uma profundidade, mas ela não perfura rocha. Essa já perfura. A gente já vai ver aqui na frente já, tá? Então, como é que funciona aqui o processo, tá? Então, Ô, você professor, nivela a máquina. Oi, Marcos. é que eu acho que a estaca que ele tá falando deve ser aquela Strauss, né? Que ela usa processo parecido. Acho que é É isso que ele tá bem falando. parecido. Isso. Se for com a Strauss, ô Thiago, ele é parecido. Tá certo? Só que a Strauss, nós temos um equipamento, né, a piteira que cava no meio da sua estrutura, no meio da tubulação. Aqui não. Quem escava o seu solo aqui é a própria tubulação, tá? A gente já vai ver isso daí no entendi. final, tá? Então, o tubo, na verdade, no outro, ele só ia descendo com impacto, né? E você ia jogando a piteira no meio dele, né? E você ia retirando o solo. Aqui não. Dessa forma, você... Como é que funciona? Você vai escavando e dentro dela você vai injetando água dentro desse tubo. Então, ela vai tirando aquela lama e vai jogando fora, tá? Então, processo de perfuração, que eu peguei uma imagem um pouquinho para facilitar, né? Então você faz como? Você nivela a sua máquina, você faz a perfuração no solo, até solo com rochas, tá? Até consegue chegar na rocha aqui, tá? Então, aqui ó, perfuração inicial é feita por tubos de aço, que são esses tubos aqui, ó, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Sabe? Então, a perfuração inicial é feita por tubos de aço, tá? Então, é esses tubos aqui. Então, a máquina ela fica parada, tá certo, Thiago? Aqui em cima, ó, tá? Esses tubos que é igual, quase igual aquelas camisas da Strauss lá, bem parecida, né? Ele é encaixado aqui, tá? E nesse encaixe tem uma rosca, ele se rosqueia aqui, tá? E ele o quê? Ele gira tudo esse tubo. Esse tubo acaba rotacionando, tá? Ó a ponta desse tubo aqui à esquerda, tá, ó. Esse daqui, ó, é o primeiro tubo. Esse e esse aqui, ó. Tá vendo? Ó os dentes deles. Conseguiu ver? Toda a parte dentada aqui, ó. Entendi. Ele que faz a perfuração da rocha, se precisar. Não, a rocha não. Esse não faz a rocha aqui, ele só faz a escavação. Quando chega na rocha, aí você deixa o tubo lá, você desce outro tubo no meio, como se fosse um martelete, tá certo? Com uma broca diamantada. Eu acho que eu coloquei a imagem da broca aqui. Isso, a próxima imagem, tá? Eu já explico. Aí a gente quebra a rocha e ele se gira e a gente começa a bombear aquela rocha com a lama e vai trazendo ela de volta, tá? Então, você vai colocando o primeiro tubo é esse daqui, tá vendo? Então, toda essa parte, a gente fala que é como se fosse diamantado, aqueles discos diamantados, né? E tem essa ponta, tá vendo? E todo tubo, ó, aqui é a fêmea, tá vendo?
esse lado é fêmea, e esse, ó, por fora aqui é o macho, que encaixa, tá vendo? Ele se rosqueia dentro de um outro, e assim você vai fazendo a escavação. Então, o próprio tubo é o que faz a escavação, tá vendo? O diferente. Lá na Strauss, não. O tubo, ele só é um tubo redondo, tá certo? E o equipamento anda pelo meio. Não, no nosso meio é oco. O nosso meio, a gente começa a bombear e injetar aquela lama, tá certo? A manter muita água e vai jogando lama. Então, a troca da lama, a bomba funciona como? Ela vai injetando lama e, ao mesmo tempo, ela vai jogando lama fora. Então, você vai, conforme vai escavando, aquela lama vai injetando e você vai jogando aquela lama fora e vai injetando água, tá? Então, dessa forma, você acaba tirando aquele solo desse local, tá? Então, essas pontas que vão fazer a escavação, tá? Então, quando chega... Deixa eu ver se eu coloquei a foto. Não coloquei, mas eu pego para você. Quando chega, né, na parte da rocha, então o tubo fica aqui parado, tá certo? Aí no meio do tubo você vai descendo, ó. No meio dele você desce uma haste de metal, tá certo? Que você vai rosqueando uma na outra. E na ponta ela é diamantada, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a imagem. Vou pegar isso para vocês aqui. Opa, opa. Aqui, ó. Estão enxergando? Sim, professor. Sim, Então, sim. Thiago, quando chega na rocha, aquele tubo não vai conseguir escavar mais, tá certo? E a gente começa a colocar essas hastes aqui, tá vendo? Essas hastes, ó como que é essa ponta é toda dentada, tá? Então, ela dá um torque maior, você vai forçando ela a descer a mais, até que isso daqui vai começando a quebrar essas rochas dentro dela. Então, ó, essa imagem aqui, tá vendo? Ó? Com essa haste aqui dentro, ó, o pozão subindo aqui da rocha. A gente tira toda a parte da lama, né? A gente bombeia toda essa lama para fora e desce isso daqui batendo na rocha. Então, tem vários modelos. Esse é um deles, tá? Esse tem uns aqui, ó, que já é bem parecido, tá certo? Com até aquele sistema do tatuzão. A gente já vai mostrar aqui a figura de alguns, ó. Tem alguns que tem na ponta até uns discos de diamantado na ponta dele, tá vendo? Ó, umas pontas. São metais de uma liga especial de aço, tá certo? Que com o torque do equipamento, tá? Do equipamento, você consegue quebrar rochas, ó, alguns na ponta como são, tá vendo? Então você consegue fazer a perfuração, você quebra aquela rocha em vários pedaços. Por quê? Ele tem essa cadê aqui o Teams? Esse equipamento, o torque dele é muito alto, né? O torque dele é muito alto. E você consegue fazer essa perfuração devido a isso, né? Então você, lógico, não é um processo fácil quando você vai furar uma rocha, tá? Isso daqui é demorado, você não pode, o problema é que você não pode estourar essa sua haste aqui e ela ficar presa na sua estrutura dentro do buraco, senão você perdeu essa estaca. Então é um processo um pouquinho mais lento, mas ela vai conseguir perfurar a rocha, tá? Porque vai ter um torque muito forte e a pressão hidráulica, que é tudo pneumática, né? Ela também é bastante, então ela consegue perfurar bastante rochas aí, tá? E no final, né, a tubulação fica no local, você desce a armação, você injeta a nata do concreto, né, que a gente chama argamassa, né, que não é nem um concreto, é uma argamassa. A argamassa é só mistura do cimento, aditivo e água, tá? E você desce essa armadura aqui, essa daqui tá bem armada, né, e com os estribos aqui, ó, né, tá? E eu mandei um link para vocês com esse vídeo, tá? Esse vídeo mostra bastante a execução aí. Todo mundo conseguiu receber o PDF aí? O link tá bem no PDF? Tá, pronto. Então tá Aqui bom. tá.
Sim, abriu sim. Então dá uma olhadinha aí. É um vídeo bem autoexplicativo, né? O cara filmou bem a execução, né?
lá pelo 1 minuto ele instala o martelo do fundo, tá vendo? Esse martelo aí é que vai fazer a quebra da rocha, é a ponta, né, do martelo aí. Ele vai rosqueando as hastes aí, porque deu rocha, ele precisa quebrar aquela rocha aí, né? Se estiver vendo o vídeo aí, quiser fazer alguma pergunta do que está ocorrendo, alguma coisa, fica à vontade, turma. Eu achei bem trabalhoso, né, professor? A parte de tanto montagem quanto desmontagem, né? Todos têm, como ela não atinge uma altura muito alta, muito grande, então tem que encaixar um por um e desencaixar um por um para tirar, né? Tem que desencaixar. No tempo que eu fiz a Stack Strauss, perdão, a raiz, né? Essas máquinas de hoje já são melhores, né? Exemplo, essa do vídeo é uma delas, tá? Você vê que o pneumático dela, então ela segura o tubo de baixo, ela mesmo rosqueia devagarzinho, mas ela consegue rosquear e desrosquear o tubo, tá? Então ela tem uma pressão legal ali. Na minha época ainda, você chegava na cota do primeiro tubo, você parava, você travava ele, você tinha que vir uma pessoa rosquear o outro no lugar e arrumar aquela ponta, ela rosqueava e descia. Então tinha um trabalho mais manual, isso daí já facilitou bastante, né? Ela não consegue, vamos dizer assim, colocar tubo muito grande, porque quanto maior o seu tubo você tiver, tá? Você vai ter um problema. Você ter tubo muito grande, se você precisar concretar alguma coisa ou chegar numa profundidade, um controle maior, o ideal sempre de 1 em 1, você ter um controle melhor de transporte dele e tudo mais. Tá? Até mesmo você conseguir dar o torque nele com uma tubo de 1 em 1 metro, no torque lá na parte da máquina em cima, ele consegue dar um torque melhor também aí. Tá? E você vê que a ferragem tem que pegar ela inteira de ponta a ponta, tá? Então, essa estaca aí. Então a ferragem tem que pegar ela de ponta a ponta aí. É a preparação da argamassa também. O problema dela é que ela consome muito cimento. Até quantos metros, eu vi essa professor? parte aí. Mais ou menos essa. Essa daí, se não me engano, Strauss chega a 36 metros aí, por aí. 36, até 40 metros de profundidade, aí consegue chegar bem. E o problema dela é esse consumo de cimento, porque a estaca é de argamassa. Então a gente viu na sala que a argamassa é só areia, cimento e água, né? Mais nada, né? Então é isso que vai injetando ali na betoneirinha. Tem uma betoneirinha ali, meu, é só água, cimento e aditivo. Então não tem pedra para dar aquele volume, né? A pedra dá um bom volume no concreto e dá resistência, né? Mas ela não tem essa função aqui. Então é só areia e cimento. Então você vê que o consumo de cimento é muito alto, né? Então acaba se tornando uma estaca, vamos dizer assim, considerada bem cara aí, tá? Por causa E é um cimento de alta não só do resistência, né, professor? Deixa eu tentar me lembrar. Acho que não, porque normalmente a resistência a gente começa. A gente não vai trabalhar com ari. Essa alta resistência a gente consegue bastante no aditivo também, né? Eu lembro que na época que eu fiz foi o CP3 mesmo. Não chegou nem a ser o ari Legal, de então. alta resistência, mas é uma argamassa, só que ela tem que ser aditivada. Sempre vai ser aditivada, ela vai ter aditivos para dar uma resistência maior, ou no inicial ou final,
desse material aí, né? E conforme você vai concretando, né? Você vai vibrando esse material, tá vendo? Não sei que minuto vocês estão do vídeo, lá pro minuto de 5 minutos, o pessoal tá fazendo, injetando a nata, né? Você vai retirando os tubos aí. Então, quando você vai retirando, aquela nata, ela vai se percolando e vai adentrando, né? No solo ali. Entendi, professor. É bem bacana mesmo. Diferente. Na verdade, esse equipamento, ele até solta o tubo sozinho. Aqui nesse vídeo não mostra assim, agora mostrou. Ele desenrosqueando pelo menos a primeira os fios de rosca, ele tirando, né? Por causa que fica muita força pro operário fazer na mão. Então até ele tira os primeiros fios de rosca, os finais, já é o tubo praticamente solto, o cara vem e solta aí. Lá pelo minuto 6:40. E o bom também é que não é tanta gente para fazer isso, né, professor? Acho que tem uns 3 caras, hein? Então a mão de 3 obra também pessoas aí é suficiente. Você ganha nessa parte no custo da mão de obra, né? E você vai completando a argamassa, porque na hora que acontece, você começa a subir essa tubulação, né? A argamassa vai descer e ela vai tentar percolar todo esse espaço vazio possível lá embaixo, né? Então você vai erguendo, o seu concreto vai descendo junto, tá? Então você tem que sempre estar enchendo até ela ficar sempre com o concreto na boca da sua estaca ali em cima, tá? No nível do chão praticamente, né? Aí ele tira a última. E completa e ele acabou jogando mangote, completando até a altura do chão, pelo menos do solo da estaca, né? E você vê que é um lugar que faz muita lama mesmo, cara. Essa ganha até da estaca Strauss em parte de sujeira, lama, complexidade. Ela é bem complexa referente a essa parte aí. Mas ela é altamente funcional. É muito funcional mesmo, tá? Ela é prática, o custo dela é alto, né? Mas dependendo do que for, tá? Se vocês repararam no vídeo aí no fundo, você consegue ver uma estrutura, tá certo? De um poste, tá? Não sei se vocês conseguiram ver aquele poste brancão redondo ali, atrás do equipamento. Então, poste redondo, aquilo lá é de energia eólica, sabe aqueles catavento? Que tem, quem for na região Nordeste, lá em Natal, Ceará, tem bastante aqueles que a gente chama de catavento de energia eólica, né, de ar, né, feita pelo sopro do vento, né, o vento, né, então acaba girando ele e é uma estaca que precisa de um espaço pequeno daquele lugar ali, né, é muita força num pequeno espaço de área, né, de contato, então ela é muito utilizada nessa parte, tá? Então, vamos dizer, é uma carga muito alta, imagina aquela torre de energia eólica gigantesca, né? E ela você precisa de um espaço pequeno, assim, porque você tem que aproveitar quanto mais espaço, mais desses cataventos você tem que ir colocando para você conseguir. Imagina você ter que colocar um catavento daquele lá e você ter que perder 8, 10 metros para cada lado de, sei que a pá dele deve ser quase esse tamanho, mas de fundação. Então você tem que fazer uma coisa mais enxuta, que não ocupa tanto terreno, né? Faz algumas brocas em menos espaço, você gasta menos volume de concreto e ela aguenta bastante uma resistência bem alta aí. Tá legal? Dúvidas? Não, achei o vídeo bem completinho, professor. Bem legal mesmo. Bem completo, né? Pode entrar no YouTube, gente, procurem, estaca raiz. É aquilo que eu falo para vocês. Hoje em dia, a palavra que eu falo para vocês, eu nunca vi, é uma palavra que não tem que estar na boca de vocês numa entrevista de estágio, alguma coisa assim, tá? Meu, você já viu executar, acabou de gente, já vimos executar estaca, hélice contínua, vimos bate-estacas, vimos estaca raiz, estaca Strauss, a gente já viu no mínimo a execução de 4 tipos de fundações, tá?
E com os vídeos aí, com a nossa informação mais os vídeos, ela fica bem autoexplicativa. Se você vê acontecendo isso numa obra, você já vai saber o que está acontecendo dali e você já vai saber o que está rolando nessa fundação, que tipo de fundação, por que está sendo escolhido aquele equipamento, né? Então, essas informações são imprescindíveis para vocês quando forem para o mercado de trabalho, tá? Então, pega esse nosso livrinho de fundações, vê os tipos de fundações que tem lá, cara, em pesquisa vídeo mesmo no YouTube, vê como que é feito, o equipamento, vê tudinho, por quê? Para você não cair nesse probleminha aí de, eu nunca vi isso acontecer. O cara perguntar, você sabe que é uma Stax Strauss? Você tem total confiança, falar, não, eu sei que é uma Stax Strauss, ela é executada pelo tripé, né? Onde tem a piteira, dessa tubulação a piteira vai fazendo escavação, ela é boa que não tem muita vibração, só que causa muita sujeira, então isso numa entrevista de emprego de vocês, se fosse comigo, por exemplo, eu como sou engenheiro técnico de campo, eu ia perguntar só sobre coisa de campo, não ia perguntar sobre qual que é a reação de apoio de uma viga biapoiada, porque eu não estou trabalhando no escritório de calculista, né? Então, como eu sempre fui muito de produção, ia perguntar coisas voltadas à produção. Então, para a entrevista de emprego de vocês, eu seria isso daqui. A gente vai executar aqui no nosso prédio uma estaca pré-moldada, cravada metálica, estaca moldada metálica. Você já viu a execução disso daí? Você já viu na nossa aula. Ele não está perguntando se você executou, se você é responsável técnico. Você não vai lá e não vai dizer não. Não, já vi executar. Você assistiu, né, a aula e tudo mais. Você fala, não precisa nem falar essa informação assim, executada. Aí você pode dar a informação. Ela vai ser cravada metálica, então vai ter pelo menos uma PC, uma escavadeira, que vai cravar ela aí, né? Porque a metálica não pode ter tanto impacto. Então tem que ser não pode ser na pancada muito forte. Então vai ser ou no bastar convencional, ou vai ser na PC, que vai ser ela cravada no solo. Então, já dá a informação do cara que você sabe, mesmo você nunca tendo visto executar pessoalmente, mas através dos vídeos, do conteúdo teórico nosso aí, então vamos dizer assim, o vídeo traz uma parte um pouquinho da prática que a gente não consegue executar uma fundação nessa na sala. A mesma informação que você teve, tá? A mesma formação que você teve é que eu tive também quando eu me formei, quando eu estudei. Só que no meu caso eu não tinha nem vídeo. Na minha época aí a gente via o famoso slides de transparência. O senhor tinha que trazer a foto das transparências e colocava no projetor na sala. Então você via pela foto, você já fala, pô, pela foto é legal, né? Mas pelo vídeo executando é muito mais fácil. Então, pô, entra lá, igual eu tenho minha playlist aqui no YouTube. Playlist, você cria várias playlists suas no YouTube de vídeos, cria lá playlist de engenharia e você vai colocando fundações, põe só vídeo, adicionar lista de playlist de fundações, de execução de pré-moldados, execução de fundações, execução de pré-moldados, execução de vigas, colunas, chapisco, emboço, como fazer uma alvenaria. O YouTube tem de tudo, mas procure sempre um vídeo que tenha referência, que tenha uma construtora junto, que você consiga ver coisas plausíveis no vídeo. Não é pegado que aqui eu sou Antônio, aprendi isso daqui com meu avô, que aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu tio avô, e nós vamos executar uma fiada de parede aqui agora, sem usar colher. Aí você salva e coloca aquilo lá como regra. Procura você vê o YouTube do cara, se ele é um engenheiro ou ele é um mestre de obra, se tem um conteúdo plausível, que mostra medidas, mostra detalhes, né? Que aí sim acaba agregando um conhecimento técnico a vocês, tá? Então, fica melhor dessa forma, tá? Então, a gente trabalha a teoria com vocês, tá? E vocês vêm com esse conhecimento técnico aí, tá legal? Então, assistam, aproveitem que vocês têm, quem está em casa pode estar em casa, veja bastante vídeo de fundação, dessas coisas, é interessante para a vida de vocês profissional, tá? Na hora de você sair da faculdade aí, alguém perguntar, cara, você não precisa falar que você executou, não, eu executei, até trabalhei na máquina, o cara quer saber se você sabe como é que é o processo executivo. Não, eu sei como é o processo executivo, mesmo sendo teórico e com vídeo, se você tiver uma máquina, por exemplo, dessa de hoje, uma máquina de uma estaca raiz, e o cara falar por onde eu começo, você já vai saber pelo menos o mínimo. Então você vai ter que chegar com a máquina até a estaca, até a localização onde vai ser, certo? E eu sei que a primeira coisa que tem que fazer é o quê? A escavação inicial.
Então tem que ser que aquela foto que o professor mostrou, que é o tubo na ponta com um disco de escavação, que ele tem a ponta diamantada. Essa ponta aqui que você põe primeiro. Pronto, você já sabe que é o início. Então, quem tá perto, quem tá vendo, fala, meu, o cara é pós-graduado na fundação. O cara chegou e já sabe o que é o equipamento, qual que é o primeiro tubo, qual a primeira coisa, e você, de repente, nem teve a oportunidade de pisar na obra. Mas se você se aplicou, estudou e mostrou, né, isso fica fácil aí, tá? Beleza? Então, procurem estar sempre alinhado aí, tá? Outra coisa que a gente precisa falar. Como é que tá o nosso trabalhinho? Como é que ficou essa parte aí, hein? Porque nós tínhamos um trabalho de fundações, né? Que a gente ia sortear, e bem na outra semana acabou as aulas, né? Nós precisamos desse trabalho. Vocês têm um grupo, todos têm os grupos aí, né? Eu não tenho, professor. Professor, de fundações. Professor, de fundações era quantas pessoas também? Acho que era 5 ou 6 pessoas. Tá. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, vamos matar aqui essa informação, tá certo? Ó. Professor, Então, você falou fundações, 8 pessoas na sala. Na sala, né? O Mas de agora, ponte você falou 5. mas agora não dá, né? 8 pessoas para não ter apresentação, não ter nada, não tem como, né, Pedro? Então, que mas aí naquela época tinha ter já seminário. começou, já. Então, mas aí a gente já começou, pô. Tem uma pessoa no grupo. Sério mesmo, sério mesmo. Então, foi o seguinte. Então, marquem a data aí para vocês entregarem o que você vai fazer? Você vai escolher um tipo de uma fundação, tá certo? E dar uma pesquisada pesada nela aí. Eu quero um relatório bem bacana, uma apresentação bem bacana. Aí tá, não vai ter como a gente apresentar todos, me apresentar, mas eu vou receber isso daí como fosse um trabalhinho escrito aí, tá certo? Então, quero ele bem ilustrativo, mostrando dados técnicos, informações aí pro grupo, tá? E vamos fechar a data do dia 21 de maio para entregar, certo? Então, temos dia 7 de maio, dia 14 de maio, dia 21, tá certo? Então, temos praticamente 21 dias para executar esse trabalho aí, tá? Então, como ia ser seminário, então cada um não ia falar de um tema igual do outro, a gente ia escolher vários aí. Mas como agora não vai ter como ser seminário, pelo menos aqui pelo tempo nosso, por ser blend, é muito corrido, né? Então, fica dessa forma, vocês façam o trabalho e me entreguem, tá? É de individual? Não, continua o grupo. Continua o grupo de 5. Professor, Oi. então, porque não era 8? Que nem o Pedro tá falando? Com esse mesmo número de pessoas aí. Ok, então o nosso já tá montado. Então, Tá. como é que tem que fazer o trabalho, professor? Fazer um trabalho sobre as fundações? Como é? Acabei de chegar, desculpa. Sobre fundações. A gente já tinha falado logo quando acabou a aula, a gente já tinha falado sobre esse trabalho, Bruno. Certo. Então, aí acabou a aula, acabou a gente nem fazendo o sorteio dos temas, que a gente ia sortear o tema na outra aula e a aula foi suspensa, né? Certo. Mas esse trabalho vai se manter e cada grupo vai escolher um tema, tá certo? Então, eu só não quero o tema do 10º semestre e a sala inteira me entregar sobre uma estaca inteira. Então, do 10º, cada um escolhe uma estaca. 9º, cada um escolhe uma estaca. 10º, cada um escolhe uma estaca. 7º, entendeu? Então, cada um escolhe uma estaca, tá certo? Continua o mesmo número de pessoas, tá? E me entrega um relatório aí bacana, com imagens explicativas aí, tá certo? Até um PowerPoint como se fosse uma apresentação. Você pode até mandar. Beleza. Beleza? Então, para o dia 21 de maio. Então, temos aí 3 semanas tranquilas aí. 1, 2, 3 semaninhas para você executar esse trabalho e me entregar. Fechou? Fechou, professor. Fechou. Tá? Então, Beleza, repasse a professor. informação. Beleza, A professor.
A gente Beleza. tem aluno aqui de todos os semestres, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a lista aqui. Então, temos gente do nono, temos pessoas do 10º, temos pessoas do 8º, temos aqui pessoas do 8º, Fabiana Dias, e do 7º, também temos aluno do 7º, a Raquel Araújo, por exemplo. Você é do 7º, né, Raquel? Isso, professor, sim. Tá. Então, temos cada um de uma sala, fiquem responsáveis de falar sobre o trabalho, tá certo? Eu posso até colocar lá no grupo também, falando sobre esses trabalhos escritos aí. Tá legal? Beleza, professor. Se puder, é melhor. Beleza. Valeu. Professor, A gente tem que tem ter essa a parte atividade. De qualquer aqui, forma, a gente cada tem... um pegar uma. Oi. Então, Fala, eu só não entendi essa parte que você falou, que cada um tem que pegar uma estaca aí. Entre vocês, igual o Cada pessoal do pessoa 10º, do grupo. tá certo? Vai dar Cada grupo. 4 ou 5 grupos aí no 10º, não vai dar? Aí todo mundo pega a mesma estaca. 5 grupos pegaram e falar de estaca raiz, não, pelo amor de Deus. Tá. Né? Beleza. Entendeu? Professor, então, é entre estaca vocês, ou fundação? uma fundação e estaca, né? Enfim, estaca raiz é uma fundação. Estaca tal e tal é um tipo de fundação. Entendi. Entendeu? Beleza. Fechou. Então, conversa entre vocês para não vir uma sala inteira e entregar o mesmo tipo de fundação. Ó, tá aqui o mesmo. Entendeu? Ok. Fechou? Valeu. Então, que você tem 3 semanas aí, tá certo? Tem 3 semanas pra você fazer esse relatorinho aí bem feitinho, né? CN8, cada um pega uma parte, entendeu? Então, ó, pega 2, ó, vocês ficam responsáveis para as pesquisas, outros 2 ficam responsáveis para a formatação e colocação no texto, e os outros 2 monta a apresentação no PowerPoint certinho e manda no e-mail para mim, ou se tiver muito pesado, se tiver vídeo, manda link de vídeo para ajudar, ou se quiser mandar o vídeo junto, aí eu vou abrir uma pasta no Drive, tá certo? No Google Drive, e você manda o link e eu baixo o conteúdo. Ok, professor. Ok? Senhor, não precisa ser exatamente de 8, né? Pode ser. Pode ser menos, máximo é 8, pode ser menos pessoas aí. Beleza. Fechou. Você é o EDC, né? Você, Marivaldo, Josean, Éder, quem mais? E o Zózimo vai entrar? Eric, não, só os 4. Só os 4 mosqueteiros aí, os últimos campeões. Professor, o Zózimo é O nosso. Zózimo agora o Zózimo é G7. É G7. Zózimo é G7. Para, o melhor time, o melhor grupo Tá é com o meu. contrato no Ele e G7. Matheus. Tem tudo qualquer. Os grupos extintos do Rossini. São todos filhos abandonados. O professor, o da ponte é o mesmo esquema, o professor vai ter que apresentar? Da ponte, como a gente tem aula normal, eu tô querendo apresentar. Uhum. Igual, você tem o Teams aí. Você tá dando aula pro Teams. Você vai me mandar a apresentação, tá certo? E eu vou passar a apresentação aqui. E você vai comentar e vai falar. Então, Professor, o das pontes não precisa fazer a parte escrita. Aí a gente só monta a apresentação e te manda. Monta a apresentação, isso. Fala, Jojo. quantas pessoas no grupo da ponte? Acho que era 6 pessoas da Pontes, né? Pronto, que dia que é? Porque hoje a gente brigou no grupo. Era A 5, gente tá na professor. dúvida. Era 5? É os mesmos 8. Se eu não me engano, era 5. É o mesmo grupo que a gente tá. O Manu já quer 14, gente. Quer fazer o seguinte, Manu, no 10º, metade. Quem tem nome de A até C faz um grupo, o restante é outro grupo. Não, é o grupo Tá de bom, 8, então é já 6, tá né, marcado professor? aí. Não, de 8 é fundações, Manuel. De 8 é de quinta. Que hoje tem muita sala, tem muita gente, são vários Pra grupos, ficar né? o mesmo grupo, né? Fica o mesmo grupo. Não. Tá, de pontos já tá certinho aí. Beleza? Pronto. Então, Pronto. vê o tema. Oi, pode falar. A que dia que ficou o trabalho de ponte? O trabalho desse daqui ficou para o dia 21 de maio. Tá, beleza.
21 de maio. Tem 3 semanas aí. 21 de maio, professor. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Para a primeira semana do dia 7, tá? Para a semana que vem do dia 7, o que eu vou querer que vocês me enviem? O nome dos componentes, tá certo? Do grupo, tá? O tema, tá certo? Vou fazer que nem um TCC. Eu vou pegar esse trabalho e valer ele como se fosse a nota integral da atividade dirigida lá de cima, tá certo? Então, vamos fazer em 3 etapas aqui, ó. Então, dia 7, semana que vem, você vai me mandar no e-mail os nomes, o tipo de estaca que você vai pesquisar e o porquê você vai pesquisar dessa estaca, certo? Tipo um resuminho. Por que você escolheu, que tipo de estaca você vai querer e o nome dos grupos dia 7, tá certo? Mandando, aí eu vou dividir esses pontos, são 1.000 acho que é 1.000 pontos ou 1.500, agora me falhou a memória, né? E eu vou dividir, por exemplo, dia 7 a primeira entrega. Então, a primeira entrega vai valer 30% da nota. Se for 1.000 pontos, já vai valer 300. Então, você vai entregar um resuminho e vai mandar, tá certo? Aí, dia 14, você vai mandar uma outra parte já com uma parte da pesquisa, um trabalho já um pouquinho melhor elaborado, mas não finalizado. Dia 14 você manda outra parte e eu vou lançar mais 200 pontos lá. E no final da entrega, tá certo? Que é dia 21, vocês me entregam, aí sim eu dou a nota total da atividade. Tá legal? Então a gente faz um trabalho mais bem elaborado aí, pessoal. Pesquisa em fotos, dados técnicos, cargas, exemplificação. Dá uma pesquisada bacana aí. Em 3 semanas dá para fazer muita coisa aí legal, tá? Aí dia 7, semana que vem, vocês me entregam um resumo básico, por que você escolheu essa estaca, o tipo de estaca e os componentes do grupo. Então, faz lá, você tem o modelo TCC, capa, contra capa, certinha, e me entrega. Dia 14, você incrementa aquele resumo. A gente está pesquisando nessa parte, entramos nessa pesquisa, chegamos até esse resultado, a gente pesquisou isso, a gente pegou como referência a empresa tal, para ter o suporte, o livro tal, entendeu? Pelo menos uma bibliografia técnica, entendeu? Bibliografia. Oi. Professor, qual é o máximo de páginas? Não tem máximo. É o mínimo. Qual o mínimo? A gente só fala mínimo. Só fala, isso que a Fernanda é só dedicada, entendeu? É uma aluna que ela pergunta qual que é o máximo. O senhor quer escrever no mesmo número de salmos? Né? Mas bem, professor, aí, gente. Faz uma pesquisa bem bacana aí. Oi. Pro, uma pergunta. Na hora que eu te perguntei a data de entrega do trabalho, eu não sei se você viu certo que o trabalho de funções está para o dia 21. E o de pontos? Ah, tá. Não, o de pontos, nós tivemos aula ontem, né? A gente acho que acabou tirando primeiro, vai ser a primeira turma, vai ser dia 13. Então, aula que vem, vocês vão vocês já têm que ter escolhido o tema. A aula que vem eu vou sortear quem vai ser o primeiro dos grupos a apresentar. Então, vai apresentar grupos dia 13, dia 20 e dia 27 de maio. Vai apresentar, vai ter 3 semanas de apresentações. Tá bom. Eu liguei, um joga pra lá, um joga pra cá, um joga pra cá. Semana que vem, dia 6, tem que ter já o tema e todos os grupos têm que estar participando, pelo menos um entrar na aula e participar para mim fazer o sorteio online dos nomes aqui. Tá? Beleza, professor. Lembrando que essa aula, todo mundo se inscreveu lá no canal meu do YouTube lá, né? Não é na intenção do canal, é para quem perdeu a aula ter acesso a qualquer momento da aula. Não é que o professor quer que vocês entrem, não precisa nem se inscrever, entendeu? A aula vai estar disponível lá no YouTube, tá? Então, se você perdeu alguma informação, alguma pessoa do grupo falar, pô, mas o professor pediu trabalho mesmo? Não lembro. Meu, entra lá no YouTube lá que tem o vídeo. Entra lá no professor Felipe, lá, aula de fundações do dia 30 de abril. Eu sempre estou colocando assim, né? Fundações Anhanguera,
30 de abril. Sempre estou colocando a data para quem você entrou. Então, se você perdeu alguma aula anterior nossa, pelo menos das 2 últimas semanas que a faculdade falou para a gente postar no YouTube, né? Que antigamente a gente postava lá no Drive, né? As aulas, né? Aí começamos a colocar no YouTube, que é mais fácil o aluno acessar em qualquer momento do celular, né? Então, tá lá. Se precisar de alguma informação, vai estar lá no YouTube lá essa aula, né? Inclusive a vozinha de vocês gravando aqui também vai estar, as perguntas vai estar respondida através dessa mesma aula que tivemos aqui. Tá bom? Então, essa aula da semana inteira. Oi. No canal tá Fundação e Pontes, tudo junto? Ou tem algum... Não. Cada vídeo, cada dia da semana tem a da sua aula. Então, o vídeo da segunda, né? Quer que eu coloque na tela aqui, Thiago, pra você ver? Não, eu me inscrevi aqui, mas aí só tem 5 vídeos aqui. Mas é tudo misturado, fundações, pontes, tá tudo lá no seu canal, né? Você vem, clica em vídeos, tá certo? Aí vai estar lá, ó, aulas de pontes e grandes estruturas, engenharia civil. Aí, dia 30 de abril, a outra, concreto armado. Tranquilo. Né? Aí tem a data, resmate avançado, 24 de abril, aula ao vivo do dia... Não, tal. Fechou, então, então tá tudo junto lá, né? Beleza. Temos 10 de aula, temos 10 vídeos, temos 10 aulas gravadas. Com essa de hoje, vai ser a 11ª, tá? Beleza, professor. Qualquer dúvida, pegue lá, tá bom, pessoal? Então, nossa blendzinha se encerra por aqui. Obrigado aos participantes aí que tiveram arduamente comigo aqui participando dessa aula aí. Espero que o conhecimento tenha chegado. E sempre lembre aí, nas próximas aulas, se ficou com alguma dúvida, anotem que a gente está aqui para tirar as dúvidas mais rapidamente possível e sanar todas as dúvidas técnicas de vocês aí, tá bom? Beleza. Fechou, boa noite, professor. Um abraço. Beleza, valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Grande abraço, bom feriado. Amanhã é dia dos trabalhadores. Parabéns a todos os trabalhadores aí. É o nosso dia. A nós todos. Nosso dia. Amanhã vamos lá no show da CUT, hein, Emanuel? Eu vou fazer um churrasco amanhã. Já tem a linguiça, já comprei a linguiça já. Eita, pô. Aqui já. Churrasco só de linguiça. Tá. Aqui é só de pezinho de frango. Amanhã vai ser pé de frango. Bom demais. Só alegria. Tchau, turma. Um abraço. Saudades. Fiquem com Deus. Falou, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, professor.